Vene Casagrande, a novela Claudinho, Vene. Vamos lá, só para contextualizar, lembrando que o Flamengo teve um acordo do jogador e também com o Zenit, e aí em cima da hora o Zenit recuou. A informação que eu tenho de uma pessoa do Flamengo é que o Claudinho ia se reunir com o Zenit para demonstrar novamente o desejo dele de retornar ao futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. Só que o Zenit mudou, eu descobri o que eles mudaram, a forma de pagamento. Eles fizeram uma exigência maior, ou seja, um pagamento menor ao Flamengo, e o Flamengo, na ocasião, falou, não, a gente combinou de uma forma, a gente quer cumprir dessa forma. Só que os russos, eles mandam, a verdade é essa. Eles têm contrato com o jogador, eles não precisam de dinheiro, muito pelo contrário, dinheiro é o que não falta lá, e eles entendem o seguinte, beleza, Flamengo, se você não quiser fazer dessa forma, não será feito, porque a gente não vai liberar o jogador como a gente havia combinado. Nós recuamos, voltamos atrás, o Zenit ofereceu uma renovação de contrato ao jogador, o jogador recusou porque quer jogar no Flamengo. Agora, se vai conseguir essa liberação junto ao Zenit, a gente não sabe. Tudo depende agora do desejo dos russos. Sobe o som, DJ Careca. Exemplo, vou te dar um exemplo, que eu soube ontem. O Wendel tá comendo a bola lá no Zenit. Os russos estão com medo de propostas chegarem. E sabe o que eles estão fazendo? Já negociando uma nova renovação de contrato com o volante Wendel, para não ter o risco de perder esse jogador ou ele ser seduzido por uma proposta de um outro clube da Europa. O Landim fala muito sobre esse assunto também no Charla Podcast. Um beijo para Cantarelli, Betão. É uma boa entrevista com o Landim, né? 3 horas de duração para quem é ele flamenguista. Ele confirmou isso, inclusive. Ele confirma isso. Ele confirma que teve acordo com o Zenit, mas aí o Zenit, em cima da hora, voltou atrás e decidiu não liberar o jogador. E o Gabigol, Vene Casagrande? Será que ele vai ter mais minutos, mais oportunidades ou não? Eu não acredito nisso. Você acha vejo que não? Outros jogadores na frente do Gabigol e o próprio Tite mostra isso. Se a gente for olhar as alterações durante a partida, tem o próprio Luiz Araújo, o Bruno Henrique, que está lesionado, está fora de combate. Vejo também na frente do Gabigol. É o seguinte, o Tite enxerga o Gabigol hoje como reserva do Pedro. O Pedro não dá espaço, a verdade é essa. Embora tenha perdido o pênalti no último confronto, o Pedro fez um gol. E tem sido o goleador do Flamengo na temporada. O próprio Gabigol sabe disso. No último jogo ele deu uma entrevista lá para o canal Premier, se eu não me engano, falando sobre isso, que ele entende que no Flamengo ele não vai ter muitos minutos. Ele reclamou, inclusive. Ele reclamou da diretoria, reclamou do Tite, enfim. O Gabigol sabe que não vai ficar e está caindo atirando. Beleza, é uma opinião dele. Só que ele precisa entender o seguinte, como é que ele vai ter oportunidade se ele não está performando e o rival dele direto por posição, que é o Pedro, está comendo a bola? Você não acha que nos últimos 2 jogos que ele entrou ele foi bem? Eu acho que foi. Eu vou discordar disso aí. Olha só, depende. E ele entrou com o Pedro em campo. Não, e o outro, ele fez um gol que estava um pouquinho impedido, mas ele foi bem. No último jogo, ele perdeu oportunidades que o Gabigol de 2019 e 2020 jamais perderia. Mas fez um gol. Não, era isso que eu ia ressaltar. Perdeu. Ele foi importante, ele foi decisivo, eu usei essa palavra. O Gabigol voltou a ser decisivo. Perfeito. Agora, se a gente for analisar o jogo em si, se ele foi bem ou não, primeiro, são poucos minutos em campo. Eu acho até, digamos assim, como que eu vou dizer? Injusto eu chegar e falar assim, pô, o Gabigol foi bem ou foi mal. Agora, se a gente pegar um lance que ele perdeu, o Gabigol de 2019 não perderia. Mas ele pegou a bola, assumiu a responsabilidade aos 40 do segundo tempo, que é difícil, bateu o pênalti e converteu. Voltou a ser decisivo. Isso faz com que ele tenha vaga no time titular? Na minha opinião, não. Porque o Pedro, embora tenha perdido o pênalti, e eu acho até que o Tite precisa mudar o cobrador de pênalti quando o Gabigol não estiver em campo, não tem que ser o Pedro, isso aí pra mim já tá muito nítido. O Pedro fez uma boa partida e um gol extremamente difícil de fazer, um chute de primeira, uma finalização de primeira. Eu acho o seguinte, de fato, no Flamengo o Gabigol vai ter poucos minutos, ainda mais com o Tite, porque a gente sabe que o Gabigol não goza de tanto prestígio com o técnico Tite. Isso aí tá nítido, tá claro, o Tite já mostrou isso. E o próprio Gabigol entendeu isso, tanto é que ele quer sair do Flamengo. E o Flamengo vai jogar então em Salvador contra o Vitória. O Pedro Henrique Torres está de volta conosco aqui no Sport Center para contar pra gente como o Tite prepara a equipe para esse confronto rubro-negro, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço mais uma vez aí para você, abraço também para o Marra, para o Prat, todo mundo ligado com a gente nesse Sport Center. Pois é, vai ter esse confronto importante fora de casa, porque o Vitória, embora não venha numa boa fase no Campeonato Brasileiro, né? Voltou para a zona de rebaixamento, é um adversário sempre a se respeitar dentro do Barradão, especialmente
Então o Flamengo vai para esse confronto, tem alguns problemas, o Bruno Henrique ainda não se recuperou daquela torção no tornozelo direito, né? Então já está há algum tempo fora, seria muito provavelmente uma opção para o técnico Tite, mas fica fora. O Wesley, que tinha conquistado a vaga de titular na lateral direita, também fica fora por conta de um problema no adutor da coxa esquerda, sentiu algum incômodo, então fica fora. E o Pulgar tem uma gastroenterite, então também ficou fora dessa viagem por aí. O Alan deve permanecer ali, voltar ao meio de campo, né? Ele estava suspenso na última partida com o 3º cartão amarelo, e o Vinha ganha vaga na lateral esquerda no lugar do Ayrton Lucas, o Léo Pereira no lugar do Davi Luiz na defesa. Então o Tite, aos poucos, fazendo os seus ajustes também nesse período aí, depois da Copa América, com o retorno já dos seus uruguaios, o Vinha, que entrou muito bem na partida contra o Criciúma já nos minutos finais. Então o Flamengo fazendo esses ajustes aí para fechar o turno do Campeonato Brasileiro, mais ou menos, né? Porque ainda tem um jogo a menos, porque aquele confronto com o Internacional não foi disputado, o Inter estava em outras frentes aí para cumprir a sua agenda. Então o Flamengo quer ficar bem posicionado, torcendo contra sempre ali Palmeiras e Botafogo, e aí quem sabe beliscar os 3 pontos lá em Salvador, e aí ficar com esse joguinho a menos ainda na manga para quem sabe disputar ainda, pensar numa vitória ainda nesse primeiro turno, alcançar a liderança, quem sabe, enfim, pensar mais à frente nessa sequência do Campeonato Brasileiro. Bruno. Valeu, Pedro. Você já volta pra gente falar de outro clube carioca já, tá? O Flamengo, ele tem, desde o início da temporada, né, Prato, equilibrado, e a gente tem discutido muito essa questão da rodagem do elenco. Hoje, mais uma vez, isso pode acontecer com alguns jogadores, como o Pedro estava contando, nesse mês que vai começar, tão decisivo também para ele. O Tite tem trabalhado bem com isso, né? Um treinador que, principalmente naquele período de Copa América, conseguiu montar um time muito competitivo, né? Colocou alguns garotos para jogar. E o time ficou muito a maneira que ele acredita que o time poderia reagir, poderia responder para ele, né? Agora, muita gente já voltou, agora é uma outra realidade. E esse jogo no Barradão hoje, Bruno, ele fala muito sobre o Flamengo, obviamente, mas fala muito sobre o Vitória. Pelo nível baixíssimo que tem jogado o Vitória. Um nível de futebol muito baixo. Então, com esse nível que a gente tem visto o Vitória, não vai dar para encarar o Flamengo. Preciso imaginar que o Vitória consiga melhorar como time, consiga fazer algumas coisas um pouco melhores, como se defender melhor, marcar melhor, ter algum tipo de criatividade com a bola. Dos primeiros colocados, para mim o jogo mais acessível é o do Flamengo no Barradão. O Flamengo não ganhar no Barradão, eu acho que seria um bom resultado para o Vitória e uma surpresa para mim. O Flamengo, ele vinha de jogos teoricamente acessíveis, principalmente por jogar como mandante, né, Marra? Mas acho que não fez todos os pontos que o Tite mesmo e a comissão imaginavam. Não, e se você quiser levar a conversa para pontos, eu concordo com você, mas a gente pode levar a conversa também para o desempenho em campo. O Flamengo nos jogos poderia ter até uma vantagem maior, ele não foi bem. Contra o Criciúma teve a pontuação, mas talvez não tenha tido esse desempenho? Não, sim, e nos anteriores também. O Flamengo passa por um momento, a gente já tinha falado até um pouco antes de terminar a Copa América, que o Flamengo era o grande vencedor. E de repente o Flamengo teve 2 tropeços, jogando em casa. E você pensa, o que está acontecendo, né? Sim, passa por uma irregularidade. Agora, Bruno, quando você percebe a qualidade da comissão técnica, a qualidade do elenco montado, isso não vira um drama para mim. Isso vira mais, esse é o futebol. Essa é a dificuldade do futebol mesmo, de manter um nível lá no alto e os adversários pressionando um pouco mais, exigindo um pouco mais, porque as soluções estão em casa. Está lotado de jogador bom e é um técnico que trabalha muito com... a resposta tem que ser dada urgentemente, porque ele não é muito abraçado à filosofia de que esse aí vai ser meu titular o resto da vida. Tanto que um jogador que era dado até como caso perdido, volta a entrar e decidiu a última partida, que é o Gabigol. E há 2 rodadas, era ele que fazia um gol em posição irregular depois de uma cabeçada do Carlinhos. Ali tinham 3 atacantes em campo. Então, se você tem na sua cabeça que o Tite é obra pronta, ali tinham 3 atacantes. Sim. Completamente diferente do que você imagina um treinador que faz sempre do mesmo jeito. Ele tem mudado e acho que as soluções estão em casa. E ele conseguiu somar pontos quando teve os desfalques na Copa América e justamente quando esses jogadores voltaram, principalmente os uruguaios, foi quando ele deixou pontos pelo caminho, Prato. É isso, né? Até quando termina o jogo contra o Fortaleza, que foi uma derrota do Flamengo no Maracanã. Desse lance do Gabigol. Ele fala dos 27 pontos que o Flamengo jogou, sem jogadores da Copa América, o Flamengo ganhou 17. Ele até brincou o seguinte, olha,
Se me desse um contrato para assinar no começo desse período, eu assinaria. Valeria. Então agora a gente vai ter de ver com esses jogadores de volta. Contra o Criciúma não foi um grande jogo do Flamengo, ficou longe disso. E hoje no Barradão o time tem uma chance de dar uma outra resposta, deixar uma impressão melhor em relação à última rodada. É que se você contabilizar os pontos de Fortaleza, Cuiabá, certo? Fortaleza, Cuiabá e Criciúma, e se te oferecerem 4 pontos nessa sequência, aí você não assinaria. Aí mudaria, não, né? Aí mudaria, exatamente. Você assinaria 9. 9. Jogando em ou casa. Talvez 7, vai. O Fortaleza é um time que tá bem. É isso aí, nação rubro-negra! Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão, hoje é dia da gente amassar o Vitória com tudo. E quem acredita na vitória do Flamengo, já comentem aqui abaixo. Eu acredito, o técnico Tite vai para campo com o que ele tem de melhor, a formável escalação. Varela pode possivelmente voltar ao time titular, junto com Matias Vinha. Muitos torcedores, inclusive rubro-negros, pediam a titularidade de Matias Vinha, porque sempre quando o Uruguai entra no jogo, ele dá um dinamismo muito melhor que o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas não está vivendo um momento muito bom com a camisa do Flamengo, apesar de ser um ótimo jogador, só que o Matias Vinha, quando entra, faz a diferença. E assim, futebol é momento, tem que jogar quem está melhor. E quanto a isso, eu não tenho nada que contestar o técnico Tite. Só que esse vídeo aqui, eu quero falar também desse jogão de mais tarde. Para mim hoje vai ser 2-0 o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem grande possibilidade de ganhar o Vitória, né? Que é um time que está lutando para sair da zona de rebaixamento. É um time que acabou de subir agora da segunda divisão. Então o Flamengo tem grandes possibilidades de ganhar esse jogo, para não falar obrigação. Essa que é a verdade. O estádio hoje vai estar tomado de rubro-negros. Então assim, eu estou muito confiante. Espero que o Flamengo possa fazer uma excelente partida. Quero falar também agora sobre o Mercadão da Bola e atualizar vocês que o Flamengo pode estar gastando cerca de 300 milhões de reais no mercado e possivelmente podendo estar investindo no ponta direita, que tem um nome que o técnico Tite saiu nos bastidores, que o técnico Tite gostaria que o Flamengo fizesse o esforço para contratar, que seria do Anderson Talisca. Ele parece muito com o Luiz Henrique, que também foi um pedido do técnico Tite, só que o jogador acabou indo para o Botafogo. O Anderson Talisca, tem características muito parecidas com a do Luiz Henrique. É um jogador muito agudo, tem um contra um muito forte. Além de ser alto, ele é muito rápido, é muito veloz. Então, assim, é um jogador que o técnico Tite pediu, né? O Wendel seria para o lugar do Marcos Antônio, tendo em vista que o Flamengo já luta, já briga por todas as temporadas, já tem 3 a 4 temporadas, o Flamengo busca a contratação do Wendel. Então assim, galera, seria mais um jogador que o Flamengo pediu, né, que o técnico Tite pediu para suprir a ausência do Marcos Antônio, que já acertou com o São Paulo. E a outra é o Claudinho, que todo mundo já sabe que já virou novela, né? O Zenit quer parcelas muito curtas, o Flamengo está querendo alongar mais, então assim, está sendo esse impasse, mas eu estou confiante, a janela ainda está aberta, só fecha em setembro, então nação, ainda tem 2 meses ainda para o Flamengo conseguir contratar esses jogadores. Quero saber de vocês, o que vocês acham de Anderson Talisca, Wendel e Claudinho no Flamengo? Deixa nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, galera. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!